Oi, agora que a gente já viu exatamente como a doutrina espírita começou, como ela surgiu, como ela foi organizada, quem deu todas as informações e quem organizou e colocou tudo de uma forma didática, mastigadinha para a gente, vamos começar a estudar o que nos diz o Espiritismo. Bem, a primeira coisa que o Espiritismo quer fazer por nós é mudar a ótica na qual a gente encara a nossa existência. Então, o Espiritismo vem nos apresentar uma maneira diferenciada de olhar a vida dentro da racionalidade. Pensando, raciocinando, sem preconceitos, né? O Espiritismo é definido como a fé raciocinada, ou seja, aquela em que a gente fundamenta no raciocínio. O Kardec sempre disse que era melhor a gente rejeitar uma verdade do que aceitar mentira. Né? Então é melhor a gente correr o risco até de ser crítico, de ser cri-cri, de falar, não, eu quero entender isso melhor, ainda não estou aceitando isso bem, deixa eu estudar mais, do que a gente acreditar porque sim. Porque sim não é resposta para espírito. Né? Claro que também a gente tem que tomar muito cuidado, de não sair rejeitando tudo sem procurar estudar e entender. Então, todos esses novos conceitos que nos são trazidos, a gente tem que parar, estudar. O espírita estuda muito, tá? E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem que estudar, né? Então a gente para, estuda, medita, raciocina, e se aquilo faz sentido para nós, a gente aceita como verdade. Se aquilo não faz muito sentido, ou a gente rejeita, ou a gente põe no cantinho e fala assim, olha, talvez eu precise avançar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais para eu poder entender. E não raro, né? Às vezes a gente continua estudando e aprende o negócio e fala assim, opa, agora eu vou juntar com aquela informação, agora isso entrou, faz sentido para mim, né? Mas essa é a proposta bacana da doutrina espírita, diferente, né, de outras religiões que falam, olha, é assim, você tem que acreditar, você fala, eu não estou entendendo como acontece, aí fala, nem eu entendo, né, mas é assim, você tem que... vai com fé. Não. Para a doutrina espírita, a fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Avance a ciência, né? E aquilo continua sendo uma verdade. Então isso é muito bacana, graças ao nosso codificador e aos espíritos que falaram isso pra gente. Bem, nós temos, né, os princípios básicos da doutrina, todos estão aqui nesse livro, que é o Livro dos Espíritos, né? Foi o primeiro livro, depois a gente vai ver isso também mais detalhadamente, em que Kardec juntou as informações dadas pelos espíritos, as respostas que ele formulou, as perguntas que ele formulou, desculpe. E ele, eu sugiro que quando vocês forem ler, e por favor, quem tiver oportunidade, compre o livro. Eu gosto muito dessa edição da Federação Espírita Brasileira, porque eles são muito cuidadosos na tradução do francês. Às vezes, assim, uma palavrinha que você bote mais ou menos pode mudar o sentido de uma ideia inteira, né? E toda a tradução da Federação, da FEB, da Federação Espírita Brasileira, é extremamente criteriosa. Se você puder comprar, é uma ótima aquisição para toda hora. E é gostosinho de ler, não precisa pode ler sequencialmente, ou você pode ir procurando os assuntos que te interessam, né? Mas, de qualquer forma, sempre nos livros espíritas, já é uma dica aqui, sempre preste atenção no prefácio, que às vezes os prefácios são tão deliciosos e tem tantos ensinamentos, né, que valem muito a pena, não é enrolação não. Né? Então, no prefácio de O Livro dos Espíritos, Kardec vai fazendo um encadeamento assim, muito lógico, porque ele era o bom senso encarnado, de como chegou lá e quais são os princípios, o que a doutrina nos fala. E no item 6 do prefácio, 6 em Algarismos Romanos, ele faz uma enumeração de todos os pontos que são principais da doutrina espírita. O que ela nos vem
trazer de informação diferente. Então, fica aqui a dica, né, para todos nós lermos o prefácio, item 6, especialmente, para conhecer melhor o que é a doutrina espírita. Bem, mas enquanto isso, se a gente pudesse, Kardec enumera muitos princípios, né, muitos ensinamentos, mas se a gente pudesse falar assim, olha, vamos resumir, um resumão aqui, 5 coisas, eu quero saber o que o Espiritismo acredita, o que ele prega, né, e 5 coisas que eu preciso entender para dizer que eu sou espírita. Sem elas, eu não consigo aceitar as lentes que o Espiritismo nos dá na vida. Então, 5 pontos básicos que eu vou enumerar, né? A gente vai falar um tiquinho sobre eles agora, mas fiquem tranquilos que depois a gente vai voltar a cada um deles e vamos esmiuçar mais, né? Vamos falar um pouco mais aprofundadamente sobre cada um desses pontos. Primeiro deles, a existência de Deus. Eu não posso ser espírita e acredito em nenhuma religião, né? Se eu não acreditar que existe uma força criadora do universo, que existe uma causa primeira de tudo que existe no universo, seja material e seja espiritual. Tanto que o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, Kardec chega e fala, o que é Deus? Né? Mas então, o que tem de bom nessa nossa relação e nessa aceitação de Deus que o Espiritismo nos traz? Primeira coisa, né? Eu acho que, pessoalmente, né? Eu acho que quem diz que não acredita em Deus, talvez não é que não esteja acreditando exatamente. Eu acho que muitas vezes a forma como algumas religiões nos apresentam Deus, né? Um chefe raivoso, alguém que toma partidos, protege um e deixa outros de fora, alguém que te dá dor porque gosta de você, né? Então, assim, talvez causem alguma estranheza e por conta disso muitas pessoas rejeitam o conceito de Deus. Mas a doutrina espírita nos traz que Deus é o primeiro, é quem criou tudo. Antes de Deus criar, não existia nada, só Deus. Agora, como isso funciona, a gente vai entendendo mais à medida que vai evoluindo e vai estudando, né? Temos capacidade de entender totalmente Deus? Ainda não, porque somos ainda crianças engatinhando espiritualmente, né? E mesmo assim, igual uma criança, por exemplo, que o conceito de quando nasce, né? Não percebe nada além da mãe, né? Depois começa a ver o pai, uma avó, uma babá, uma cuidadora, a família vai ampliando, né, as percepções. Depois a criança não consegue ver nada além da sua casa, né, da casa, do parquinho. Depois já amplia para a escola, o bairro, a cidade. Para uma criança ter um conceito de globalização de mundo, precisa crescer e aprender muitas coisas para perceber que existe um mundão aí à nossa volta. Que dirá o universo, que dirá uma criação tão infinita, né, quanto a de Deus. Então, assim, Deus, você pode chamar como quiser, né? Chama de Deus, força criadora, causa primeira, chama de vida. Só não pode chamar de acaso, tá? Porque acaso não existe, né? Não tem essa combinação aleatória. Tudo é programado pela maior inteligência, pela inteligência suprema do universo, que é Deus. Se ele não fosse a inteligência suprema, teria alguém que seria mais inteligente do que ele. Então esse alguém que seria Deus. Mas então Deus é o primeiro, é o superpoderoso, tá? Então, para a gente ser espírita, para a gente entender as coisas como funcionam no mundo, a gente tem que ter o criador desse mundo, desse universo. Primeiro ponto, existência de Deus. Segundo ponto, existência de espíritos. Esse universo. Primeiro ponto, existência de Deus. Segundo ponto, existência de espíritos, né? Que somos nós. Nós não somos o corpo, nós temos um corpo, nós somos espíritos. A nossa essência é espiritual e ela sobrevive à morte do corpo físico. O corpo, como tudo que é material,
é transitório, é perecível, né? Agora, o espírito é eterno e ele tem toda uma trajetória nessa imortalidade, né? Uma trajetória de evolução e de melhora. Segundo ponto. Terceiro ponto, reencarnação, né? A gente entende que a gente foi criado e tem toda a eternidade para evoluir, para melhorar e para se aperfeiçoar. E uma das ferramentas desse aperfeiçoamento é a gente fazer mergulhos no corpo físico. Né? Por quê? Porque a gente vive experiências diferentes, a gente se relaciona com situações diferentes, a gente vive vários lados da mesma história. Né? Uma hora a gente está na banda rica, outra hora está na banda pobre, outra hora está bonitinho, outra hora está defeituosinho, outra hora tem saúde, outra hora não tem. Então a gente vai experimentando todas as facetas de uma vida de relação, né? E com novas oportunidades de se reencontrar com pessoas queridas, de aparar, né, as arestas ásperas na relação com outras pessoas que não são queridas ou que a gente feriu por engano, né, por não saber como fazer diferente. Então essa reencarnação nos permite esse recomeço e esse reaprendizado para que cada vez a gente vá vivendo melhor, né? A reencarnação é um dos, vamos dizer assim, faltou a palavra aqui agora, é uma das ferramentas, né, que a gente tem para acreditar na bondade e na justiça de Deus. Porque se a gente tivesse uma experiência só, e essa uma fosse curta, porque morreu jovem, morreu num acidente, morreu bobamente, né? Morreu de uma doença, né, que teve jovem, que justiça teria se a gente fosse se comparar com outra pessoa que tem uma vida longa, uma vida sem dificuldades financeiras, sem dificuldades de estudo, né? A gente basta olhar para isso que se não fosse a existência da reencarnação, a gente teria 1000 motivos para achar que Deus era injusto. E Deus não é. Deus é perfeito em sua justiça também. Né? Ele nos dá várias oportunidades de apreciação e experimentação da vida nas suas diversas facetas. E nos dá tempo, a eternidade inteira, quanto tempo a gente precisar para fazer essa trajetória. Então vamos lá, repetindo. Existência de Deus, a existência do Espírito, né? Sua imortalidade e evolução, a reencarnação. O quarto ponto principal que a gente tem que refletir e amadurecer e entender é o seguinte: a comunicação dos espíritos, né? Uma vez que todos nós somos espíritos, não importa se estamos encarnados ou desencarnados, nós continuamos tendo a capacidade de interagir e nos comunicarmos, mesmo que estejamos em pontos diferentes. Isso sempre teve presente, né, na humanidade, esse tipo de facilitação dessa comunicação. Em qualquer época, né, a gente tem notícias dessa comunicação, mas muitas vezes, por desconhecer esse mecanismo, desconhecer que forças, né, não encarnadas eram essas, o homem rejeitou ou atribuiu, né, origens diabólicas. Porém, se tudo no universo é criação de Deus, não existe o diabo, né? Não pode, porque Deus não ia criar uma força poderosa do mal. Deus só quer o bem, Deus é perfeito, né? Então, a comunicação dos espíritos é possível, né? Possível por meios físicos, algumas pessoas têm a capacidade de vê-los, de ouvi-los, e possível por meios intuitivos também. Mas a gente está sempre em trocas, né, com o plano físico e o plano espiritual. E por fim, o quinto ponto básico da doutrina é a pluralidade dos mundos habitados. Isso mesmo que você ouviu. Tá pensando aí, opa, a NASA agora acabou de dizer, reconhecer, né, que a gente recebeu visita de extraterrestres, eles existem? Sim, claro, porque Deus não ia criar este universo gigantesco
né? Quase infinito, a gente nem consegue mensurar. Hoje em dia já se fala até de vários universos, né? Para botar uma vida, né, material só aqui na Terra, que é um planetinha pequenininho, né, num sistema solar de um Sol pequenininho, numa galáxia pequenininha e com tanta coisa aí no universo. O fato da gente não ver, não ter encontrado ainda, né, não ter podido fazer uma troca mais de informações mais ostensiva, né, com outros planetas habitados, não impede que exista vida neles. E a doutrina espírita nos diz que todos os mundos são habitados. Então, olha só, 5 pontos básicos. Existência de Deus, vou repetir para fixar. Existência de Deus, existência dos espíritos, reencarnação, comunicação dos espíritos e pluralidade dos mundos habitados. A gente vai depois falar um pouco mais profundamente sobre cada tópico desse, porém, essas são as 5 maravilhosas lentes que o Espiritismo nos dá para que a gente olhe a existência de um modo diferente. E eu vou te dizer que a gente olhar o mundo, olhar a vida, olhar a nossa trajetória com base nesses 5 pontos básicos faz toda a diferença. Vem comigo, reflita comigo. Eu sou a Dani Prioli do Espiripapo.